A live vai ficar gravada, então a pessoa depois que tiver interesse em participar e conhecer mais sobre o tema que a gente vai trazer aqui, pode ficar à vontade para assistir depois, tá certo? Isso, vai pro YouTube, né? O YouTube da Caim. Show, maravilha. Então tá, gente, primeiramente, muito boa noite. Espero que todos estejam bem, se encontrem bem. Nós estamos aqui fazendo o nosso dever, estar aqui, né, participando, cumprir nossos compromissos e lembrando sempre aqui da nossa querida Valéria, né, que está lá se cuidando. Então a gente está aqui orando por ela para que tudo corra bem. E enquanto isso nós seguimos aqui em frente, né? Mas vamos lá, gente. Vamos começar então a nosso bate-papo aqui. Quero entender um pouco da dinâmica de vocês aí. Quem aqui já está familiarizado, ou de certa forma familiarizado, já utilizou esse produto consórcio aqui? Dá um eu aí no chat aí, só para eu ter um termômetro sobre o produto, como é que a gente vai poder conduzir aqui o nosso bate-papo. Escrevam aí, quem nunca usou, Luciano, ok. Quem mais aí, pessoal? Vamos lá, vamos fazer dessa. Vocês são professores e donos de escolas de música, hein? Não tem que ser, né? Tem que participar. Uhum. Legal, Luciano, maravilha. Bom início. Também o professor Cláudio nunca usou. Legal, bacana. Conversando com a Valéria, né? A gente está acabamos de terminar aí o nosso Gabriel também desconhece. Perfeito, ok. Cláudio também não sabe como funciona. Maravilha. Então, essa live aqui, esse nosso encontro vai ser muito, muito interessante para vocês, porque vocês vão conhecer um universo totalmente diferente, né? A Suzana está entrando aí, um universo totalmente diferente do que a gente já fez há muitos anos, né, Rosa? Legal, bacana. Muita coisa aí. Não sei há quanto tempo você fez, mas assim, esse produto, consórcio, é como o seguro, né? Ele vai evoluindo conforme nesses 30 anos, Rosa. Opa, bastante tempo mesmo. Então, esse produto ele veio evoluindo com o passar do tempo, assim como os seguros, né? O mercado de consórcio, um consórcio, só para vocês terem uma ideia, é um produto que basicamente só existe no Brasil. Um produto brasileiro, não é um produto importado, né, de outros países ou de outros mercados, como muitos outros nós temos aí. Então, vocês vão ter uma ideia muito, muito interessante sobre como utilizar essa ferramenta e como isso pode contribuir para vocês como professores, donos de escola de música. Não só do ponto de vista empresarial, mas também pessoal familiar, para aquisição patrimonial e por aí vai, tá certo? Eu fiz uma apresentação aqui que eu quero compartilhar para que a gente possa ter visualmente aqui uma interação bacana. Deixa primeiro eu compartilhar a tela para depois eu. A gente vai então falar hoje sobre o consórcio como um instrumento de alavancagem financeira para escolas de músicas. E como eu falei, não é só como um instrumento de alavancagem financeira empresarial, mas principalmente e também familiar. Afinal de contas, a gente sabe por experiência que muitas escolas são familiares e por isso a gente entende que esse instrumento financeiro ele vem muito a calhar tanto para a realização de metas e objetivos familiares quanto metas e objetivos empresariais também. Então aqui a gente vai nessa próxima hora aqui a gente vai falar muito sobre esse produto e vocês vão ficar surpresos, eu acredito eu, da dinâmica que esse produto tem, muito diferente, por exemplo, do nosso conhecido financiamento habitacional ou financiamento bancário, como nós costumamos dizer, tá bom? Aí eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir aqui, né? Você já pensou, por exemplo, em expandir a sua escola de música? Isso faz parte dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas? Então, se sim, você sabia que existe uma forma, então, para você comprar o que precisa sem pagar juros, com planejamento e ainda sem depender do banco. Todas essas características elas correspondem ao consórcio, tá? Primeiro, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas é um produto que não tem juros. Já começa a sua vantagem aí, a gente encarando hoje no mercado uma taxa Selic que está 15%.
E se a gente pensar em um financiamento habitacional, um financiamento bancário, a gente não tem taxa, a menor taxa que é praticada pela Caixa Econômica Federal é de 12% ao ano. Só que a gente está falando de 12% ao ano a juros compostos. E eu vou trazer um case aqui para vocês depois entenderem do que eu estou falando quando a gente se fala de economia e de decisões financeiras inteligentes, tá certo? É, quantos aqui de vocês já pensaram, por exemplo, em expandir a escola, crescer, ter sede, pagam aluguel? Vou trazer alguns cases de clientes meus mesmo, de verdade, de escolas de música que nós fizemos aí um planejamento financeiro focado não só no consórcio, mas em outros produtos, numa engenharia financeira para poder ajudá-los a ter a sua sede própria, por exemplo. Tá certo? E também, pois, talvez o que esteja faltando, então, no caso, seria o que vocês conhecerem, saberem todo o potencial desse produto como uma forma de alavancagem financeira, tá certo? Então, bom, eu sou o Fábio Santos, não sei se algum de vocês aqui participou das minhas oficinas lá no CAEM, eu tive duas oficinas lá, uma no sábado, outra no domingo, graças a Deus foi muito boa, o pessoal gostou bastante. Eu sou planejador financeiro de formação, gestor de risco, gestor patrimonial, e sou proprietário da AGC Capital, que é uma corretora full service. Quando a gente fala full service, a gente tem o conceito de family office, ou seja, a gente atende de maneira 360 todas as demandas, necessidades financeiras, seja familiar, empresarial e também patrimonial dos nossos clientes. Esse é o meu Instagram, Fábio Plan. Se quiser aí me seguir, acompanhar. No meu Instagram é profissional, então eu falo basicamente sobre negócios, sobre o meu mercado de trabalho. Atuo muito no mercado da construção civil, então, vai ter muita coisa lá da construção civil, mas a gente termina atendendo e abrangendo aí vários outros segmentos, porque o nosso trabalho ele é universal, né? Sempre que a gente fala de planejamento financeiro, as finanças atingem basicamente a todos os seres humanos, então o nosso trabalho ele é bem diversificado. Primeiro a gente vai começar pelo início. Vamos entender então o que é o consórcio, afinal de contas. Eu quero trazer aqui uma forma mais didática para a gente trabalhar. Basicamente, ele é uma compra planejada e colaborativa. O que quer dizer isso? Imaginem um condomínio, um prédio com vários apartamentos, certo? E aí cada uma dessas pessoas tem o mesmo objetivo. Vamos pensar em comprar um imóvel. Então nós juntamos ali dentro deste condomínio centenas de pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma meta e a mesma, em tese, dificuldade. Ah, não tenho dinheiro, eu não quero pagar caro por esse imóvel, então eu vou me juntar com outras pessoas e eu vou fazer um que a gente chama de autofinanciamento. O consórcio nada mais é do que um autofinanciamento, ou seja, são pessoas que se juntam como se fosse um condomínio, elas contribuem financeiramente para um fundo e a cota desse fundo, o acúmulo desse fundo é utilizado para poder ajudar pessoas durante os meses, um pouco de pessoas ali mês a mês, para poder conquistar esse objetivo em comum que todos têm. E aí existem regras para isso que a gente vai analisar aí ao longo do nosso bate-papo, mas basicamente é isso, é um condomínio de pessoas, um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, que se juntam, cada um paga um pouco, juntam, montam um fundo e através desse fundo consegue patrocinar os objetivos financeiros para a conquista de um bem, de um patrimônio através desse fundo, tá certo? Ele tem juros? A pergunta, né? Uma das primeiras perguntas que eu recebo quando eu vou conversar sobre planejamento financeiro patrimonial com algum cliente e a gente fala de consórcio. Tem juros? O consórcio, gente, não tem juros. É uma das coisas que mais fazem com que ele seja um produto atrativo, principalmente nas circunstâncias que a gente está vivendo hoje, termos econômicos com taxas de juros elevadíssimas. Existe uma precificação muito alta do crédito hoje no Brasil, e isso faz com que tanto os bancos quanto as próprias pessoas segurem, né, pisem no freio para poder fazer qualquer tipo de investimento via financiamento, porque se torna muito mais caro fazer um financiamento neste momento da economia, e aí o consórcio vem e surge como uma alternativa extremamente viável para quem quer o quê? Planejar. E essa aqui já é uma outra questão muito, muito importante que eu já quero deixar claro para vocês. O consórcio, tem gente que fala assim, o que é melhor, né? O consórcio, é o financiamento ou pagar à vista?
né? Se eu tenho dinheiro, é melhor eu pagar à vista no imóvel. Óbvio que é necessário nessas circunstâncias fazer um estudo de custo de oportunidade para entender se vale a pena ou não eu pagar à vista, mas em linhas gerais, cada produto ele tem a sua razão de ser e de existir. Então, o que, que é certo para mim? O que, que é melhor para mim? É o financiamento bancário ou um consórcio, por exemplo, ou um home equity, que é o famoso empréstimo com garantia bancária, né? Tudo vai depender. Não existe resposta certa nesses casos, tá? Existem perfis de clientes, existem demandas desses clientes, existem necessidades desses clientes. E o perfil, a demanda e a necessidade é que vai definir qual que é a melhor situação, se é um financiamento, se é um home equity ou se é um consórcio, por exemplo. Mas como aqui a gente está falando das vantagens do consórcio, primeiro que a gente falou que ele não tem juros, mas ele tem uma taxa administrativa. E obviamente que essa taxa administrativa ela é utilizada para quê? Para pagar custas administrativas. Afinal de contas, existe toda uma estrutura por trás dessa operação que tem o seu custo, né? Pagamentos de salários, pagamentos de impostos, pagamentos de como é que fala? De local, aluguel e por aí vai. Todos esses gastos, eles têm, obviamente, que sair de algum lugar e o lucro da própria operadora que precisa ter também para se sustentar. Então, existe uma taxa administrativa. E a média de mercado que se pratica nessas taxas administrativas, elas variam, tá? De 0,10 a 0,30% ao mês. É uma, é uma média variável, tá? Podendo chegar aí ao longo do plano, ou seja, ao longo do período do consórcio, do grupo, de 15 até 25%. Só que qual que é a grande diferença aqui em comparação com o financiamento? No financiamento, por exemplo, hoje você vai pegar lá uma taxa de 12% ao ano, são juros compostos, certo? Então, tem as taxas de carregamento dos contratos, seguro prestamista e uma série de outras coisas que são embutidas ali. Então, o seu CET, que a gente chama de custo efetivo total, ele vai lá para casa dos 13, 13,5%, 14, 15% ao ano, certo? Só que são juros compostos. Você pega esses 15% ao ano, divide por 12, ele vai dar lá um ponto alguma coisa, e é um ponto alguma coisa sobre um ponto alguma coisa do mês seguinte, sobre um ponto alguma coisa do mês seguinte, e assim vai. Por isso que o financiamento, quando você vai fazer as contas em 35 anos, você está terminando pagando, você termina pagando duas, três vezes o valor do imóvel, certo? E aí, no caso do consórcio, não. Essa é uma taxa única. Então, a gente vai ver um exemplo mais para frente, mas vamos supor que o consórcio vocês contratam, vocês compram uma carta de crédito para pagar em 20 anos, por exemplo, né? Então, e a taxa seja a mais alta, 25%, vamos dar um exemplo. Ou seja, você vai pagar o valor do crédito que você pegar, vamos supor aqui uma carta de 500 mil. Então você vai pagar 500 mil, que é o valor do crédito que você vai pegar, mais 25% em cima desses 500 mil, certo? Então a gente está falando aí 10% de 500 mil é 50, 20% é 100, né? Então 25% seria mais ou menos ali uns 125 mil reais. Então qual que é a conta que você tem que fazer? É 500 mil reais o valor do crédito, mais 125 mil reais a taxa. Só que esse 125 mil reais, ele é uma taxa única, que ele é diluído ao longo dos anos, dos 20 anos. Por isso que dentro do consórcio a gente costuma dizer que o valor da taxa administrativa, ele varia, pode chegar ali a 1,2% ao ano, a juros simples, diferentemente dos juros compostos. Juros compostos, juros sobre juros. Juros simples é aquele juro cobrado ali mês a mês ou pelo período. Por ano, 1,2. No ano seguinte, 1,2. Ele não se acumula, ele não é um sobre o outro, tá certo?
Então, essa é uma grande vantagem, e a gente vai ver lá no case que eu trouxe para vocês, vocês vão poder visualizar isso de uma forma muito mais clara. Então, segura aí que a gente já vai para lá. Então, olha, o que ninguém conta geralmente, né, sobre o consórcio? E tem uma coisa importante ali com relação aos juros, tá? Não tem juros, porém, o consórcio, como ele é um autofinanciamento, existe uma preocupação e algumas regras com relação a ele. A preocupação principal neste caso é que você não perca o seu poder de compra. Afinal de contas, você está fazendo um compromisso que pode durar até 20 anos. Né? Assim como o financiamento, 35, consórcio pode durar até 20 anos. Então, você está fazendo um compromisso de longo prazo. Vocês concordam comigo que 500 mil reais hoje não serão os mesmos 500 mil reais daqui a 10 anos? Por quê? Porque nós temos algo chamado inflação no Brasil, certo? Então, o meu poder de compra daqui a 10 anos não vai ser o mesmo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o real foi institucionalizado no Brasil, ele tinha a paridade cambial, que nós chamamos. O que é a paridade cambial? O par da moeda real versus dólar era igual em 94, quando foi lançado o Plano Real. Então, um dólar era igual a um real, certo? Então, naquela época, a melhor época para ir para Disney foi aquela lá, né? Um por um, certo? Conforme foram passando os anos, a inflação foi corroendo o poder de compra do brasileiro. Hoje, R$ 100 equivale a R$ 13, certo? Ou seja, R$ 100 daquela época equivale hoje a R$ 13. Aí você imagina, você faz uma compra de uma carta de crédito de 500 mil agora, daqui a 20 anos esses 500 mil vai valer 100. O que eu vou comprar com 100 mil? Nada. Então existe uma necessidade de que o seu poder de compra seja preservado ao longo dos anos. Então não existe juros, mas existe anualmente um reajuste do valor da carta. E esse reajuste acompanha o valor da parcela. Geralmente, esse reajuste ele é feito em cima de um índice chamado INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Tá certo? Então, vamos supor que o INCC do ano de 24 foi de 3%. Então, quer dizer que vai haver um aumento no valor da parcela para o ano seguinte de 3%. Porém, não é que você estará pagando a mais pela carta que você contratou. Você vai estar pagando mais. Mas, de qualquer forma, o seu crédito também vai aumentar em 3%. Tá certo? Isso acontece para quê? Para que você não perca o seu poder de compra, tá? Isso é uma coisa que ninguém fala, tá? Então, o seu custo efetivo total da carta de crédito, que inicialmente ali é de 1,2 ao ano, se você tomar em consideração o reajuste do INCC anual, ele vai terminar indo para uns 4%, tá? Porém, diferentemente do financiamento e tudo, ela vai acompanhando a carta de crédito, o reajuste vai acompanhando o valor da carta de crédito. Então, você começa com 500 mil, daqui a 10 anos sua carta está valendo 600, não 500, dando só um exemplo. Tá? Ou seja, vai acompanhando esse reajuste para você não perder o seu poder de compra. Tá bom? Fechou. Até aqui, tudo certinho? Estão acompanhando? Alguma dúvida? Para eu tomar uma água. O silêncio quer dizer que todos estão entendendo. Espero que todos estejam aí ainda, hein? Vamos lá. Seguindo aqui sobre o que ninguém fala, né? Dá para utilizar o consórcio para gerar, por exemplo, capital de giro. Eu vou falar mais sobre isso, mas geralmente, via de regra, o consórcio ele tem um objetivo específico. Se eu compro uma carta de crédito para automóvel, eu tenho que a finalidade dele é utilizá-lo para comprar um automóvel. Se eu compro uma carta de crédito para um imóvel, a finalidade dele é para eu poder comprar um imóvel, tá? Não podemos fugir da finalidade. Porém, existem algumas situações, algumas brechas na lei que a gente consegue identificar e utilizar ao nosso favor para transformar essa carta de crédito num capital de giro, por exemplo, e você não necessariamente utilizá-la
para aquele fim de reforma, de compra, por exemplo, tá certo? É possível, então, usar até o consórcio como alternativa ao home equity, aquele empréstimo com garantia de um imóvel, por exemplo. Tá? Você coloca o imóvel como garantia e pega o dinheiro. É uma modalidade de empréstimo, de financiamento. Ela é um pouco mais barata do que o financiamento bancário. Por quê? Porque você está colocando um imóvel como garantia. Você está diminuindo o risco do credor dele levar um calote seu. Tá? Então, isso faz com que ele consiga diminuir o custo dessa operação para você. Tá? E é uma linha mais acessível para quem não tem crédito aprovado em banco. A gente faz muito consórcio, por exemplo, a nossa corretora, para aquelas pessoas que não têm o crédito aprovado no banco, mas tem lá um dinheiro guardado, tem lá alguma coisa, ou tem um projeto mais para frente, que o consórcio vai terminar auxiliando muito. Mas vamos lá na prática, então. Como é que o consórcio funciona na prática? Primeiro, você vai escolher um valor de crédito e um prazo. Então, vamos falar aqui de um exemplo, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Vocês querem uma carta de crédito no valor de R$ 500.000, seja para construir, seja para comprar um terreno e construir, seja para comprar um imóvel pronto, ou para reformar um que já existe, por aí vai. Os prazos, eles variam muito, tá? Mas, em média, para um grupo novo de consórcio, a gente está falando de um prazo de 240 meses, né? São 20 anos aí. Mas tem grupos de 200 meses, tem grupo de 180 meses, e aqui vem uma dica muito, muito, muito importante. Quanto menor o prazo do grupo, maior, obviamente, é a parcela, tá? Porém, menor também é a taxa administrativa. A gente tem algumas casas que a gente utiliza para poder acessar a carta de crédito para o cliente, que chega a custar a taxa administrativa até 13% do valor do crédito total. Porém, são cartas que você vai pagar em 5 anos, em 60 meses, em 70 meses, né? Então, aumenta o valor da parcela, porém diminui o custo da operação. Então, se você tem uma capacidade financeira X que te permite pagar uma parcela X em um tempo X, vale a pena você fazer isso, porque vai diminuir bastante o seu custo de operação do consórcio. Até 13% aí a gente tem alguns exemplos, algumas cartas nesse modelo. Então, aí você vai escolher o prazo, o valor do crédito, né? Você vai pagar as parcelas mensais ali até a contemplação ou por sorteio ou por lance. Depois a gente vai explicar um pouco mais como isso funciona, né? O momento que você é contemplado, salvo algumas regras, você vai receber 100% do valor contratado. Então, se eu comprei uma carta de crédito, um valor de R$ 500.000, eu fui contemplado por sorteio, por exemplo, eu vou receber os R$ 500.000. Ah, eu comprei uma carta de crédito por R$ 500.000 e eu dei o lance livre lá meu, capital próprio, meu dinheiro, R$ 250.000, eu consegui ser contemplado, eu vou pegar R$ 500.000. Existem alguns modelos de consórcio onde a gente consegue utilizar parte do valor da própria carta de crédito, sem eu desembolsar nada meu, para poder dar o lance, tá? Que é justamente o modelo ali do lance embutido, tá? Vamos falar então das formas de contemplação. A gente tem formas de contemplação. Geralmente, via de regra, todos os consórcios trabalham dessa forma, tá? Aí tem algumas regras particulares, cada um deles, enfim, alguns critérios diferentes, mas via de regra todos trabalham dessa forma. Primeiro, sorteio mensal. Tem casas que atuam com sorteio via Loteria Federal e tem casas que têm sua metodologia própria de sorteio, tá bom? Então tem lá um sorteio, vamos sortear, dependendo do caixa do grupo, vamos sortear 3 cartas esse mês, né? Vamos contemplar 3 cartas esse mês via sorteio. Perfeito. Aí vai lá, sorteia os números das cotas, e aí a sua cota foi sorteada. Eu tive a graça de trocar recentemente o meu carro através de uma carta de crédito de consórcio que eu fiz, e eu a contemplei através de sorteio. Me levou 14 meses para poder ser contemplado.
Já aproveito para responder caso alguém surja essa dúvida na sua cabecinha aí. Fábio, qual que é a média de prazo de contemplação? Não existe assim uma estatística oficial que diga, mas o que a gente tem por experiência, pelo que as operadoras nos passam, são 4 anos de contemplação via sorteio, tá? Via sorteio. Porque aí é quando a gente depende da sorte para poder ser contemplado. Mas aí quando a gente faz a nossa própria sorte, aí pode ser menos tempo, certo? Então a gente tem sorteio mensal, nós temos o lance livre. O que que é o lance livre? Ah, este mês eu quero dar um lance de 50% do valor da minha carta para ver se eu consigo contemplar. É um lance livre. Ah, no mês que vem eu vou dar um lance de 40%. Ah, no outro eu vou dar um de 60%. É livre. Você escolhe o quanto que você quer dar de lance. E tem um lance fixo, que você estipula ali um valor todo mês. Todo mês eu vou dar um lance fixo de 40%. E aí, automaticamente, você vai nesse lance fixo. Eventualmente, você pode ser contemplado. Existem casas que destinam cotas, sorteio de cotas só para lance fixo, por exemplo. Então, você pode ser contemplado em uma delas. O lance embutido, ele não é uma modalidade de sorteio ou de contemplação. Na verdade, ele é uma estratégia que você pode utilizar no lance livre. Tá? No que consiste o lance embutido? Pensa no seguinte, aquela carta de 500 mil que a gente falou que a gente ia contratar. Vamos pensar que eu preciso de 400 mil na mão para poder comprar um apartamento, mas eu tenho uma carta de 500, certo? Eu posso usar entre 30% e 70%, dependendo da casa, do valor desse crédito que eu ainda não tenho, desses 500 mil, para dar lance, certo? Então, o valor que eu utilizar, vamos supor, peguei 30% desses 500 mil, que dá 150 mil, certo? Aí eu coloco mais 20% do meu bolso, para dar um lance total de 50%. Vamos supor que eu sou contemplado com esse lance de 50%. Quanto que eu vou pegar na mão? Os 500 mil que eu contratei, que eu comprei da carta? Não. Como eu já utilizei 30% do valor desse crédito para dar o lance, eu vou pegar os 500 mil menos os 30% que eu já utilizei para dar o lance, porque eu não desembolsei dinheiro nenhum, certo? Então eu vou pegar 350 mil. Como eu dei 20%, ou seja, mais 100 mil desse valor para completar o meu lance, eu vou ter um saldo devedor, certo? De 400 mil, mais a taxa administrativa. Né? Porque a taxa administrativa ela é cobrada sempre em cima do valor total do crédito. Então, o valor total do crédito é 500 mil, a taxa administrativa é de 20%. Então, o valor total da minha operação é de 600 mil. Tá? Vai ficar mais claro para vocês quando a gente mostrar o exemplo. Tá? Então, o lance embutido é isso, é eu utilizar parte da própria carta para poder completar o lance. Isso é muito bom quando às vezes eu não tenho o dinheiro todo para dar um lance, eu tenho só uma parte, aí eu completo a outra parte com o dinheiro da própria carta, não preciso desembolsar. Mas, Fábio, eu preciso de 500 mil reais na mão. Então tá, se você já sabe que você vai precisar do lance embutido, faça uma carta de, por exemplo, 650 mil, porque 680 mil, porque aí você vai poder usar 30% desses 680 mil, que vai te dar, no final das contas, 500 mil na mão, utilizando 30% do valor da carta como lance. Tem casas que permitem você dar 30, outras casas permitem você dar até 50, outras até 70% do valor da carta de crédito como lance. Lembrando que esses valores serão descontados depois, caso você seja contemplado, então é importante fazer um planejamento nesse sentido, tá certo? Sobre o lance embutido, tudo certinho aí, vocês estão muito caladinhos. Alguma dúvida? Vamos lá, dar seguimento então.
formas, então, de eu usar o consórcio como alavancagem, pensando aí no seu negócio, na sua empresa ou até mesmo em casa, tá? Primeiro, para adquirir um imóvel para sua escola. Você pode comprar salas comerciais, terrenos ou até casas adaptadas. É muito comum, né, você ter ali uma casa que você está de olho ou que você até já utiliza ali, já aluga, fala assim, não, eu quero, já está toda adaptada a minha casa aqui, essa casa que eu alugo já está toda adaptada para a escola, eu penso em comprá-la. Você faz um negócio ali com o dono, compra uma carta de crédito, vai pagando, se programa, se planeja, para poder daqui a X anos você chegar, dar um lance nessa carta, pegar o dinheiro e comprar do dono a casa, certo? Você pode dar valor de entrada, o valor de entrada no caso aqui é reduzido. Na verdade, o consórcio ele não tem entrada. O que existe em alguns casos é uma taxa de adesão, certo? Essa taxa de adesão, algumas casas cobram, certo? Então, é, elas são diluídas nos primeiros 8, 10, 12 meses do ano, ou até período todo. Essa taxa de adesão, ela existe. A diferença é que, às vezes, muitas vezes, as casas, elas terminam diluindo no período inteiro. Então, você não sente, porque é o mesmo valor de parcela até o final. Tem outras que cobram a taxa de adesão logo na entrada ali nas primeiras 5 parcelas, nas primeiras 10, nas primeiras 24 parcelas, por aí vai. Isso depende de cada uma, tá? Mas entrada mesmo, o consórcio não tem. Você pode, isso aqui é muito interessante, você pode fazer o consórcio no seu CNPJ, no CNPJ da escola. Geralmente, as casas que aceitam carta de crédito via CNPJ, elas cobram mais barato. Tudo no CNPJ, geralmente, via de regra, é mais barato, né? Então, você pode utilizar o seu CNPJ para fazer a sua carta de crédito e, o melhor de tudo, você não precisa utilizar essa carta de crédito uma vez contemplada no seu CNPJ só para escola. Você pode comprar, inclusive, uma casa no seu nome, pessoa física, tá certo? Você pode utilizar o crédito do CNPJ na pessoa física também, tá? Construir e reformar. Você pode usar a carta de crédito para construção. Você já tem um terreno e você quer construir sua escola naquele terreno. Você pode comprar uma carta de crédito para construção ou ampliação. Você já tem uma estrutura e quer ampliar. Nós estamos fazendo essa estratégia com uma escola de música lá de Campinas. Eles hoje alugam uma casa e tem uma casa do lado que é deles. A gente já tem todo o projeto arquitetônico e tudo. O custo total da operação vai ser de 800 mil. Nós fizemos 2 cartas de crédito de 400 para eles, porque existe ali a ideia da gente fazer o primeiro andar primeiro. Então a gente vai contemplar primeiro a primeira carta e vai fazer a sede deles em 2 etapas, tá certo? Então você pode também utilizar a carta de crédito para construção ou para ampliação, né? Desde que esteja regularizado e com o projeto aprovado, tá? É, compra de terreno, posso? Posso utilizar a carta de crédito para compra de terreno, né? Ideal para quem aí quer construir do zero a sua sede, por exemplo. É muito mais barato do que financiar, a gente já falou disso. Posso utilizar uma carta de crédito para gerar capital, sem precisar de financiamento direto. Existem algumas modalidades de consórcio, por exemplo, como reforma, em algumas casas, que a gente tem o quê? Vamos supor assim, você já tem um imóvel. Seu imóvel vale 1 milhão. Só que você quer levantar um capital, seja por motivo que for, tá? Não necessariamente para construção. Você quer comprar um barco, dando um exemplo aqui, tá? Fazer uma viagem, uma cirurgia, o que for. O que a gente faz nesses casos? A gente tem algumas casas que são específicas, que a gente consegue fazer uma carta de crédito para reforma, a gente faz um projeto de reforma para essa casa sua, e essa carta de crédito ela pode ser usada até 50% do valor do imóvel. A gente pode pegar essa carta de crédito até 50% do valor do imóvel. Então, se o imóvel vale 1 milhão, a gente pode pegar uma carta de crédito de 500 mil, contemplar essa carta de crédito, seja via sorteio ou via lance, pegar esses 500 mil, apresentar um projeto de reforma para casa, né? Ou seja, para a operadora do consórcio,
A operadora do consórcio, ela não faz acompanhamento de obra, essa especificamente, então ela só quer a apresentação de um projeto, a gente apresenta o projeto de reforma e ela libera o dinheiro. Ela não faz acompanhamento de obra para confirmar se esse dinheiro está sendo usado lá mesmo para a obra. Não. Então, por exemplo, a gente tem um caso desses que a gente tem um cliente que está querendo comprar uma casa nos Estados Unidos. Então a gente fez essa estratégia para ele colocar a casa dele como uma casa de reforma, e aí ele vai pegar o dinheiro e vai comprar uma casa nos Estados Unidos, certo? Então dá para a gente levantar capital de giro para qualquer coisa através do consórcio também. Tá? Então aqui está falando, né, usar os recursos para pagar dívidas caras, comprar instrumentos, por exemplo, para a escola, investir em marketing, seja o que for. Dá para a gente fazer isso desde que você tenha um imóvel quitado, ou alguém que tenha um imóvel quitado, que você possa fazer a carta de crédito no nome dessa pessoa. Tá? Compra de instrumentos e equipamentos. Existia algumas casas que trabalhavam com algumas cartas de crédito voltadas para serviços e bens, tá? Hoje são muito poucas que fazem isso, mas naquele mesmo modelo de você da reforma e tudo, a gente consegue utilizar esse capital para poder fazer a compra de bens, de material, de instrumentos, o que for. Né? Aqui no caso fala de vans escolares, mas a gente tem inclusive cartas de crédito voltadas para pesados, para automóveis e por aí vai, tá certo? Inclusive, aqui tem um adendo muito interessante, né? Que é uma estratégia que a gente fez pensando, por exemplo, em você levantar um capital, levantar um dinheiro sem perder o bem ou sem ter que vender o bem, né? Óbvio que tem o seu custo para fazer isso, mas termina valendo a pena em muitos casos, tá? Então, por exemplo, pensa assim, você tem um carro, a gente está fazendo inclusive essa estratégia para um cliente nosso de uma escola de música em Guarulhos. Você tem um carro e aí você quer levantar um dinheiro, certo? Só que você não quer vender o carro. O que, que a gente faz? A gente faz uma carta de crédito, por exemplo, para um parente, para um irmão, alguma coisa do tipo. Aí essa pessoa vai comprar o carro de quem tem o carro no caso, de quem está interessado, certo? E aí ela vai usar a carta de crédito para comprar o carro e depois ela só vai passar o carro de novo para o nome do cônjuge ou de alguma outra pessoa. São estratégias que a gente pode utilizar para não necessariamente vender o patrimônio, vender o bem e levantar um capital, tá certo? Então, são formas que a gente tem aí de utilizar o consórcio, né? Formas legais da gente fazer isso, sem qualquer tipo de risco de incorrer em alguma coisa ilegal, alguma fraude, qualquer coisa do tipo, porque as casas que fazem isso, elas permitem que você venda ou negocie o bem, seja ele imóvel, seja ele uma casa, seja ele um carro, para um irmão, para um primo, por exemplo, tá certo? Bom, vamos lá. Estruturação de crédito via consórcio. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, gente, é no planejamento, né? Lembra que eu falei, o consórcio ele não é que é perfil de cliente. Qual que é o perfil do cliente, da pessoa que quer comprar, quer uma carta de crédito, quer um consórcio? Primeiro, ela é uma pessoa que planeja. Ela não tem pressa. A pessoa que tem pressa para comprar um imóvel e mudar, ela vai para o financiamento. Ah, Fábio, mas eu não tenho acesso ao crédito via financiamento. A outra solução é o home equity, que é o mais rápido depois do financiamento. Só que no home equity você tem que colocar lastro, você tem que colocar um imóvel como garantia. No consórcio, não. Pelo menos não inicialmente, né? O imóvel, o bem, ele fica alienado depois da contemplação. Antes, não. Então, o que, que acontece? Você precisa entender que o consórcio é para você que quer planejar, que quer fazer um planejamento, tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, isso aí vai depender. E outra coisa, tem que avaliar a sua capacidade de pagamento mensal, porque é um compromisso de longo prazo, certo? Então tem que ser um valor ali que você saiba que não vai impactar,
né? No seu fluxo de caixa ali, da escola, se você vai fazer a carta de crédito em nome da escola, ou de casa, do seu orçamento doméstico. Definir o objetivo. É o quê? É uma compra? É uma construção? É uma reforma ou é capital que eu quero? Capital de giro para alguma coisa. Preciso definir qual que é o meu objetivo na carta de crédito. E aí simular diferentes prazos e valores. Esse trabalho é feito em conjunto com o consultor, porque quando a gente tem todas essas informações de vocês, aí a gente vai entrar, vai analisar o melhor grupo, se é um grupo de iniciado ou se é um grupo que ainda vai iniciar, isso tem diferença, valores, prazos e por aí vai. Então, essa análise é feita junto com o consultor, para entender qual que é o melhor momento e qual que é o melhor produto aí no caso para vocês. Falando um pouco de requisitos, né? Tem algumas casas que fazem análise de risco, análise de crédito. O Itaú, por exemplo, é uma casa que a gente utiliza que ele primeiro pega o CPF do cliente para saber qual que é a capacidade dele através do CPF em termos de parcela. Ele libera um valor X de parcela que ele pode para poder comprar uma carta de crédito. Tem outras que não fazem esse tipo de análise. Só vai analisar a sua capacidade de o seu crédito mesmo para a liberação da carta lá na contemplação. Por isso que é importante você ter esse entendimento e sentar com uma pessoa especializada que entende do mercado, porque muitas vezes, aqui eu estou falando, não estou falando mal de ninguém, estou dizendo o que acontece. Muitas vezes o cara é vendedor, ele não é um consultor, ele é um vendedor de consórcio, e ele não está nem aí se você vai ter condições ou não de pagar, ele só quer que você pague lá pelo período que ele vai receber a comissão dele, depois se não pagar, o problema é seu, e por aí vai. Ele não faz um estudo, uma análise de capacidade financeira para ver se você vai aguentar a parcela ou não, os seus objetivos estão alinhados com as demais coisas, e por aí vai, tá? Então é muito importante você entender tudo isso e ter uma pessoa que olha de uma forma completa todo o cenário, né, do ponto de vista do planejamento financeiro e não da venda de um produto, tá? E como eu falei antes, ele pode ser feito por pessoa física ou pessoa jurídica. Tem casa que não aceita jurídica, tem casa que aceita as duas, tá bom? Aí vamos seguindo aqui com as estratégias práticas aqui para os donos de escola. O que você pode fazer com o consórcio como estratégia? Compra do imóvel da escola, reformar a estrutura física ou ampliar o espaço da escola. Você pode equipar a escola com novos instrumentos. Você pode comprar, inclusive, cartas contempladas. Existe um mercado de cartas contempladas que é trabalhado nesse mercado. Então, pessoas que compram, que contemplam suas cartas e elas deixam lá. Porque o que acontece? Fábio, eu contemplei a minha carta, mas eu ainda não achei o imóvel ideal para mim. Eu tenho que resgatar a carta? Não, você não precisa resgatar a carta. E o melhor de tudo é que você não resgatando e ela ficando lá, ela rende como se fosse um investimento, ela rende IPCA, a inflação, tá? Então, o dinheiro fica lá guardado, enquanto você não usa, não acha o seu imóvel ideal, e ele fica rendendo lá a inflação. Você não perde o poder de compra dele, tá certo? Ah, outra pergunta que talvez esteja passando pela sua cabeça. Fábio, eu comecei a carta, depois eu perdi fôlego financeiro, parei. Perdi o dinheiro? Nunca mais eu vou ver esse dinheiro, mas eu já paguei lá 20 mil reais, 30 mil reais. Não vou ver mais o dinheiro? Não, não é isso. Você não vai ver o dinheiro até que o grupo termine, tá certo? Então, pensa nisso como uma poupança que vai ficar lá, né? Você ficou, tem 20 mil reais lá que você já pagou, aí você desistiu, ele vai ficar lá, né? Falta 10 anos para terminar o consórcio, ele vai ficar lá por 10 anos. Quando terminar o grupo, esse dinheiro é devolvido para você com juros e correção monetária, né? Geralmente ele é corrigido pelo IPCA, pela inflação, tá certo? Mas você não perde o dinheiro do consórcio, tá? E, e aí a gente fala também de. Aí quando a gente fala da carta contemplada, ah, Fábio, eu vou comprar uma carta contemplada para eu poder ter o dinheiro rápido. Vale a pena? Depende, tem que fazer conta, porque carta contemplada é cara. Ah, Fábio, é mais cara do que um financiamento? Via de regra, não.
mas tem que ver se tem a carta que você precisa, no valor que você quer, com o valor que você tem disponível, porque você tem que comprar essa carta contemplada. Hoje a gente estava Fábio, falando... Oi, pois não. desculpa. A Não, Rosa não, deixou uma pergunta aqui, se pode voltar a pagar no decorrer. pode. Você pode suspender, e aí vai depender, Rosa, de algumas casas, tá? É o tipo de pergunta que você tem que fazer antes de contratar a carta para a pessoa que vai estar te auxiliando, falar assim, olha, caso eu queira por um tempo cancelar ou suspender, eu posso aqui fazer isso, como é que funciona? E aí a pessoa vai passar para você as regras daquele lugar, tá? Então, por exemplo, eu sei que a Porto, a gente já fez isso para alguns clientes, ela tem um prazo de suspensão. Ah, pode suspender ali por 5 meses, depois voltar, né? Tem outras casas que permitem, você não permitem, por exemplo, você suspender, parou de pagar, perdeu a cota, vai ficar com o dinheiro lá, mas perdeu o lugar no grupo, né? Entrou outra pessoa. E por aí vai. Mas dá, tá? Dá para voltar sim, dá para reativar a carta, precisa entender as regras de cada uma das casas, tá bom? Beleza? E aí, por último, aqui a gente tem a estratégia dupla ou híbrida, como queiram chamar. A gente pode utilizar o consórcio, o imóvel como garantia, no home equity, para levantar um capital de giro, por exemplo, fazer uma estratégia ali de várias oportunidades ao mesmo tempo, né? Eu tenho um cliente que a gente tem esse projeto de fazer a sede da escola através de carta de crédito. Ele fez 2 cartas de crédito de 1 milhão, né, de 2 milhões, que é um valor ali estimado entre compra de terreno e construção, do que a escola quer, e a gente fez um projeto de 5 anos. E aí isso envolve o quê? O planejamento do fluxo de caixa da escola, também da rentabilidade da escola, porque a gente tira todo mês 10% do lucro líquido da escola, a gente coloca numa conta de investimento que a gente administra para eles na XP, e aí todo mês ele põe lá um valor X, todo mês ele guarda esse dinheiro, que vai render 1%, 1,2% ao mês, no período de 5 anos. Daqui a 5 anos a gente vai pegar esse dinheiro, completar com parte do caixa da escola, que já está provisionado, para dar o lance na carta de crédito e começar a fazer isso. É uma estratégia financeira, uma engenharia financeira que a gente faz. Aí, nesse caso, a gente está falando de carta de crédito e está falando de investimentos. Enquanto eu pago a carta de crédito, parte do lucro da escola a gente investe numa conta de investimentos que vai estar rendendo ali 1,2 ao mês, a juros compostos, e daqui a 5 anos a gente vai ter um montante X para poder dar o lance na carta de crédito, certo? Então, são estratégias que a gente utiliza para poder combinar todas essas oportunidades e fazer com que o sonho do dono da escola em ter sua sede própria, bonita, etc., etc., seja realizado com o menor custo possível. Tá? Mas isso é planejamento. A gente está falando, por exemplo, aqui de 5 anos. Tá? Legal. Olha só, vou trazer o exemplo aqui para vocês. A gente está se aproximando do fim aqui, mas eu vou trazer o exemplo para vocês aqui. No caso, a gente falou aí, está falando de um imóvel de 500 mil reais, tá? Que a gente vai comprar via financiamento bancário. Então a gente tem ali, ó, valor financiado 500 mil, prazo 420 meses, ou seja, 35 anos. Taxa de juros, a gente está considerando a de hoje, de atual, da Selic ali, taxa de juros do banco, da Caixa Econômica 12% ao ano, né? E a gente vai usar o sistema SAC, que são aquelas parcelas decrescentes. Olha só, a estimativa de parcela, a primeira parcela, R$ 5.366, certo? Parcela média com amortização, 4.320. Só que olha só o valor total que eu vou pagar no final de 35 anos, esses 500 mil. 1.800.000 reais. É mais de 3, é quase 4 vezes o valor que eu financiei. E a gente está falando por um período de 35 anos. Tá certo? Guardem esse número. 1.813.000 reais. Agora a gente vai usar o mesmo exemplo com carta de crédito. Está um pouco pequeno aí, mas eu acredito que vocês vão conseguir enxergar. Valor da carta, 500 mil. Prazo, 240 meses, 20 anos.
taxa administrativa total. A gente colocou uma de 25%. Então, 25% de 500 mil, 125 mil reais. Aí a taxa embutida ali, a média mensal, 1,4, vai dar ali um valor total de 625 mil reais, tá? Valor total ali da carta. Vamos considerar ali 625 mil reais. Esse é o valor total já com a taxa administrativa, tá certo? Aí a parcela estimada, 2 mil reais, mais a taxa administrativa, 500. Parcela estimada ali total, 2.600, tá? Aí as vantagens ali do consórcio, sem juros, possibilidade de antecipação com lances, ela é flexível, né? Você pode escolher o momento da contemplação, ela é mais barato no que se refere ao valor total e eu posso utilizar inclusive o fundo de garantia para dar lance, para quitar a carta, certo? E aí a gente tem uma comparação, o valor total pago do consórcio 625 mil, valor total do financiamento 1.800.000, juros não tem, financiamento 12%, taxa administrativa 25% total, não tem, não é aplicada a taxa administrativa, mas é aplicada ali as taxas de carregamento de contrato, etc, etc, que já está embutido naqueles 12% ali via de regra. Tempo máximo 20 anos, o consórcio, financiamento 35 anos. Parcela 2.600, consórcio 5.300 o financiamento, o dobro, mais do que o dobro. Pode antecipar com lance, pode antecipar também no financiamento, né, com as multas e os juros. Exige entrada no consórcio não, no financiamento hoje mínimo 20%, 30% do valor você tem que ter de entrada, né? Flexibilização para PJ tem, existe no consórcio, você pode inclusive utilizar a carta de crédito na pessoa jurídica para comprar imóvel na pessoa física. Financiamento até pode, mas é muito burocrático, é mais complicado, tá certo? Conclusão aqui, gente, para a gente terminar. Enquanto, né, o financiamento transforma o seu imóvel em uma dívida milionária, o consórcio é uma escada de planejamento que te leva aí ao mesmo destino com economia e inteligência. Como eu falei, gente, produto financiamento é ruim? Não, depende. Depende da sua demanda, da sua necessidade, da tua urgência. Né? Tem gente que quer mudar em um mês, em 2 meses. Consórcio não é para essa pessoa, tá? Agora, se você quer planejar, se você tem tempo para planejar, você vai olhar lá na frente o tanto que você vai economizar no exemplo que a gente trouxe aqui, consórcio é para você, tá certo? Então, pensando numa mentalidade de empresário que planeja, né, o consórcio ele não é uma solução mágica, obviamente, mas quando ele é usado de forma estratégica, ele é uma arma poderosa aí nas mãos de quem planeja, tá certo, gente? Eu queria concluir aqui esse nosso bate-papo aqui, bate-papo não, né, que vocês ficaram quietinhos, mas esse nosso, vamos dizer assim, esse nossa aula, esse nosso treinamento, eu quero abrir para dúvidas. Aproveitem, gente, tirem dúvidas, né, porque aqui a gente não está com viés de venda, né, a gente está com viés aqui de informação, de instrução. Óbvio, em algum momento, se algum de vocês chegarem a entender, falar, Fábio, eu gostaria de saber mais, entender melhor, podem me chamar, tá? A gente pode conversar e entender o momento de vocês, mas aqui, neste momento aqui, tirem dúvidas, que a gente vai responder aqui com bastante franqueza, como sempre. Um de cada vez. Entender? Vai me dizer que vocês não têm, que vocês entenderam tudo e não tem dúvida nenhuma. Será que eu sou tão bom professor assim? Sou nada, Rosa. Ai, ai. E aí? Vamos lá, opiniões, o que vocês acharam, principalmente aqueles nossos colegas que no começo falaram, não tinha ideia, nunca ouvi falar, a Rosa já fez uma vez, um tempo atrás, né? O pessoal que nunca fez, que nunca tinha ouvido falar, que sabia muito pouco. O que vocês acharam aí? Qual que é a opinião de vocês? Para mim foi ótimo, para conhecer melhor. Fábio, legal. Luciano, bacana. Ok, a pergunta da Rosa tinha sido respondida. A Elaine, a explicação foi ótima, que bom, obrigado, gente.
Que mais aí? Dúvida ou qualquer outra coisa? Tinha dúvidas na taxa administrativa. Qual que seria a dúvida? Eu respondi ou você ainda tem? Tá como Soneto Music, né? Eu não sei o nome da pessoa, mas... Ah, entendeu bem. Legal, legal. A taxa administrativa, ela sempre vai em cima do valor total do crédito, tá? É de 500 mil, e a taxa administrativa é de 20%, é de 25%, é de 23%, é de 30%, enfim. É sempre em cima desse valor. Esse é o seu custo. Wellington. Legal, legal, Wellington, bacana. Entendeu? Então, e ela é. Pode falar, Rosa. No exemplo que você deu desse cliente seu, né, que você falou, eu não sei se eu entendi direito, mas vocês fizeram uma carta de crédito e, além da carta de crédito, você também está fazendo uma aplicação, as duas coisas? Isso, exato. Como é que Ah, funciona, Rosa? A gente tinha um caixa, mas a gente entendeu que na projeção de crescimento que a escola estava tendo ao longo dos anos, não ia ser suficiente, né, a gente tirar em 5 anos, que era o nosso prazo, um valor ali mensal da escola para poder dar o lance na carta de crédito, tá? Aí o que a gente fez? A gente revisitou todo o orçamento da escola e aí a gente entendeu que, olha, para que isso aconteça, eu fiz um estudo, uma projeção de rentabilidade com base ao mercado, tá? E aí eu falei assim, olha, se a gente guardar 20 mil reais todo mês para o porte da escola, tá, gente? A gente está falando aí também de uma carta de crédito, duas cartas de crédito de 2 milhões, enfim. Se nós guardarmos 20 mil reais todo mês por um período de 5 anos, a uma taxa de juros de 1% ao mês, juros compostos, nós vamos ter X daqui a 5 anos. Só que aí, onde que a gente vai fazer isso? Aí, dentro da nossa corretora, a gente tem essa consultoria dos investimentos, né? Então, no caso dessa escola, a gente abriu uma conta para ela na XP, e aí todo mês a gente faz ali os aportes para que esse dinheiro vá rendendo e essa projeção que a gente tem daqui a 5 anos seja cumprida, né? Então, é uma estratégia que a gente trabalha em duas frentes. Uma é em rentabilizar o lucro da escola e a outra é eu ir financiando com o tempo essa construção da sede através da carta de crédito, que vai ser lá na frente muito mais barato do que um financiamento ou empréstimo bancário. Mas você entendeu certinho, foi isso aí que a gente fez. Entendeu? Então a gente termina usando todas as ferramentas que a gente tem no mercado financeiro para poder alcançar os objetivos da escola, certo? Aí o Gabriel uma, falando, pois não. uma é para você ter uma rentabilidade maior e a outra é para você ter um valor quando você precisar. Tá. Exato, porque, por exemplo, você está guardando dinheiro na poupança. A poupança hoje está rendendo 0,5% ao mês, né? A gente está limitado com a poupança. Então, eu falei, vamos para uma conta de investimentos que a gente vai receber 1,2 ao mês, ou seja, mais do que o dobro, né? E com as mesmas proteções que a poupança. Fundo garantidor de crédito e por aí vai. Mesmas proteções, ganhando mais do que o dobro, e isso, uma projeção de 5 anos, a gente vai ter um montante X, que vai ser o suficiente para a gente dar o lance. E aí você vê, isso não é muito boa essa pergunta, Rosa, por quê? Porque muitas vezes a gente não tem a noção, o entendimento de que o dinheiro também pode trabalhar para a gente. Não é só a gente trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro trabalha para a gente. Se essa escola guardasse esse dinheiro por 5 anos num cofre dentro da escola, por exemplo, ou qualquer outro lugar, ele teria um valor X. Vamos supor, teria lá 200 mil. Só que os juros compostos que ele vai ganhando ali nos investimentos, esses 200 mil vão virar 350, 400, sem ele fazer nada, né? Então, assim, o dinheiro trabalhando para a escola, né? Que é muito, muito interessante. Você ia perguntar. Não, na verdade, eu ia falar que, assim, muito obrigada pela sua explanação. Você realmente é bastante didático, né? Deu para Obrigado, entender obrigado. tudo. E eu acho que, no meu caso, assim, ampliou um horizonte
porque hoje eu estou num espaço físico que é muito bom, que eu gosto muito, que me atende super bem. Eu tenho um ótimo relacionamento com o senhorio, né? E aí a sua explanação me abriu um horizonte em relação a considerar a possibilidade de aquisição desse imóvel. Legal. Então foi muito legal, muito útil, muito obrigada. Imagina, imagina. Me chama depois, a gente conversa, porque, inclusive, não é o mesmo caso que a gente está falando aqui de consórcio, mas a gente fez uma jogada, vamos colocar assim, com um cliente, onde a gente fez um contrato com ele para um outro objetivo, mas que você aluga lá, certo? Né? O que a gente fez? Ele alugava, aí ele fez um contrato de intenção de compra, né? A gente atrelou isso a uma carta de crédito, e aí o que acontece? O valor que ele paga de aluguel estava sendo abatido do valor da compra. Tá entendendo? Porque existe ali um contrato de intenção de compra. Então, no seu caso, vamos supor, você está lá há anos. Quanto tempo você está lá? 11 anos. Ó, tô bom de leitura labial, hein? Você está mutada. 11 anos, né? Você imagina, você está lá 11 anos, então você já tem um relacionamento ali e tudo. Você faz uma intenção, se a pessoa tem interesse de vender, obviamente. Fala assim, olha, eu tenho intenção de comprar, vamos fazer um contrato de intenção de compra, onde eu tenho aqui, olha, essa carta de crédito que eu adquiri para poder, em X tempo, eu contemplar e pagar e comprar esse seu imóvel, mas eu quero que o valor da compra seja abatido com os valores que eu pago de aluguel até lá. Com esse nosso cliente deu certo. Tem que entender se o seu vai, né, aceitar. Mas é uma estratégia, entendeu? Que a gente faz. Então, se você tem um bom relacionamento, ele tem intenção de vender, eu acho que vale a pena tentar. Então, eu fico à sua disposição aí para a gente conversar melhor e trabalhar essa estratégia aí. Vou tomar um café com você lá em Campinas, que eu estou devendo visita na sua escola lá, tá bom? Legal. Aí o Gabriel falou aqui, ó, também achei Será interessante. muito bem-vindo, estou aguardando a sua visita. Ah, show de bola. Vou pedir seu contato para Bruna aí, ou para Val. A gente combina. Vou visitar. Minha mãe mora americana, já te falei, né? Eu sempre estou indo para lá. Então é caminho. Legal. Aí tá a Gabriel, né? Também achei interessante. Deu para perceber que tendo paciência, o consórcio realmente compensa mais. Com certeza, Gabriel. Esse é o ponto, né? Planejamento. O planejamento ele faz a diferença. Tá? E lá, no médio e longo prazo, você vai sentir muito. Porque, assim, nada contra, gente. É o que eu falo. Cada um tem um perfil e cada um tem uma necessidade, tem um prazo. Mas, às vezes, você pode entrar numa dívida muito alta, você pode sufocar o seu negócio, né, dando um passo de pegar um empréstimo ou qualquer coisa do tipo. Empréstimo é diferente de financiamento, tá, gente? Enquanto financiamento é 12% ao ano, empréstimo está na casa dos 2, 3 ao mês. Tá? E se você tem uma margem de lucro ali já apertada na escola, você matar ali ainda 2, 3% ao mês a juros compostos, 2, 3 meses você deixa de pagar o empréstimo, né? Você entra em problemas. Né? Então, às vezes, vale muito mais a pena eu fazer um planejamento, né? Me organizar para poder chegar lá na frente e ter argumentos, recursos, para poder fazer o meu negócio de forma perene, sustentável, do que eu meter os pés pelas mãos muitas vezes. Às vezes pode dar certo, né? Mas às vezes, porque tem muitos fatores e muitas circunstâncias no nosso país que não estão no nosso controle, que a gente não consegue controlar, né? Principalmente quando a gente fala de economia, né? Da nossa economia, etc, etc. Tá? Então temos que ser responsáveis nesse sentido também, tá bom? Bacana. Hilane, né? A Hilane falando ali sobre o consórcio, se consegue ter acesso à apresentação por 500 reais. Não, brincadeira. Eu vou passar para a Bruna ou para a Val a apresentação para vocês poderem usar como referência, tá bom? Sem nenhum problema. Eu acho que quanto mais pessoas souberem disso, quanto mais as pessoas conhecerem, melhor, vocês vão tomar decisões mais conscientes com relação aos seus negócios. E eu vou disponibilizar, tá, Hilane? Para o pessoal aí, para eles poderem distribuir
para quem achar pertinente aí, interessante, tá bom? E não sei se tem mais alguém com alguma dúvida, algum ponto que queira trazer, algum comentário. Se não, Bruna, eu devolvo para você, mais uma vez agradecendo demais aí a... Tem o Wellington, acho que da Ah, o Soneto. Wellington. Pois não, Isso. opa, Opa, eu tenho um consórcio, né? Eu fiz ah, recentemente. legal. E é aquele, como eu peguei um pouco já no meio, eu não sei se você falou sobre isso, aquele que é parcela reduzida. Tá, Aí você paga o cheio após a contemplação. tá. Ele tem chance de ser contemplado mais rápido, assim, até Por pelo, ser pelo reduzida? extrator, Por ser né? reduzida? Não. Isso. Não, Não não tem. vejo, não vejo assim nenhuma ligação, tá, Wellington? A questão, as campanhas que as empresas fazem, inclusive, eu não sei se foi da Porto, a Porto está agora com uma campanha de 50% de redução na parcela, que é muito interessante, né, nesse planejamento, porque você vai pagar a metade do valor da mensalidade até a contemplação. Então, isso traz um fôlego financeiro muito interessante, a gente tem aí várias opções interessantes. Mas, por que as empresas fazem isso? Primeiro, é uma campanha de vendas, obviamente, que ela quer trazer clientes para ela, né? Mas o objetivo principal ali da parcela reduzida é dar fôlego financeiro para as pessoas, tá? Sim. Você sabe que essa parcela, não sei se a pessoa que negociou com você te explicou isso, tá? Espero que ele tenha te explicado. Que essa parcela reduzida não é desconto, tá? Ou seja, Tá. depois da contemplação, você vai pagar a parcela cheia. Sim, Ele falou isso para você? explicou. Falou, falou. Show. Então ele é um bom consultor, muito bom, né? Então é uma facilidade que é dada ali por um período até você contemplar. Depois que você contemplou, adquiriu o bem, aí você volta a pagar a parcela cheia. Não é desconto, mas é uma facilidade. Mas não vejo qualquer relação com contemplação. Tá? Ah, Ah, tá. contemplar mais rápido porque ela é reduzida. Não, não existe essa relação, tá? Mas legal, Entendi. muito bom, que bom, Eu parabéns. fiz pelo Itaú, não foi pela Porto, pelo Itaú. Aí foi Ah, uma foi promoção que teve. de 30% eu acho que você pegou, né, o redutor? 30%, isso mesmo. Legal, da Porto, o Itaú também tem algumas aí, a gente tava com algumas oportunidades também aí de 30% de redutor, por isso que eu matei Tá aí que bom, você... muito obrigado, viu? Imagina, imagina, eu que agradeço. Legal. Gente, deixa eu ver quem mais. Tem mais alguém aí, Bruna? Muito obrigado pelo conteúdo disponível. Cláudia, ok, gostou bastante. Maravilha. Cláudia, obrigado você, Deus abençoe. Gente, então, se não tem mais quem comente, dúvidas, eu agradeço de novo o tempo, Bruna, né? Estenda aí meus agradecimentos aí para Val e eu fico à disposição de vocês, pessoal, seja pelo Instagram, ou que alguém tem alguma dúvida, quer conversar, quer esclarecer, quer falar sobre algum projeto específico aí da sua escola, pode falar com a Bruna aí, ou com o pessoal do CAEM, tem meu contato, né? Eu sou consultor credenciado ali do CAEM, então eu fico à disposição para ajudá-los, tá bom? Obrigada, Fábio, pela disponibilidade, viu? E Eu que obrigada a agradeço. todo mundo que participou ao vivo, né? E todo mundo que vai participar depois, né? Na É isso aí. gravação do YouTube. Muito bom. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.